Estamos iniciando la aula de cratología del día 27 de octubre de 2015. Y como el propio nombre de cratología define, estamos trabajando encima del concepto básico de poder. Nuestra diferenciación con la psicología clásica y con otros pesquisadores dentro de las áreas de psicología, psicología social, sociología, radican fundamentalmente en la idea de que el hombre es un ser en una procura de poder constante. Ese poder tiene una relación con la sexualidad, sí, solo que nuestra postura y nuestros estudios nos llevan a acreditar claramente que el instinto primario del hombre no sería bien exactamente lo sexual, más un instinto de poder. Es sobre eso y sobre toda la lucha del hombre en el proceso histórico en relación a conquistar el poder que nos estamos desenvolviendo, digamos, una nueva fórmula de ver a psique humana y el instinto humano. Más, todo ese proceso, esos estudios y esas experiencias que yo tengo hecho al respecto de ese estudio, parten de unas vivencias que son absolutamente pessoais y que eu preciso compartilhar com vocês para que vocês entrem em parte dentro da minha mente e consigam ver como eu vejo o mundo. Se está certo ou errado, se isso vai servir a vocês ou não, vocês vão ver. Não é com isto que eu quero negar a psicologia clássica e todo lo que se ha estudiado sobre la psique humana. Simplemente quiero aportar algo que sin duda es extremadamente importante y toca todos los temas que hoy la psicología toca, pero viendo desde otro punto de vista. Por lo tanto, muchos de los problemas que hoy la psicología nos coloca, la cratología nos coloca y tiene opciones de resolver, mejorar y evoluir. Por eso acho que é importante que as pessoas tenham a mente aberta a este tipo de estudos, que los possam percibir e aplicar no próprio desenvolvimento de suas vidas, tendo uma visão mais clara e objetiva de si mesmo. Quando eu comecei a estudar cratologia e coisas místicas, místico-mágicas, artes de luta, é decir, todo o que tem a ver com a luta do homem por atingir um estágio superior, entre aspas. Então, hoje vamos tocar esses temas, o processo evolutivo na procura do poder. Claro que eu venho de uma geração na qual não existia a internet. Então, muitos dos temas que uno precisava estudar ou pesquisar, tinha que ir atrás de uma biblioteca, atrás dos mestres da tradição que nos trazem a ciência viva. Diria que si uno va a estudiar África, por ejemplo, eso es una de las cosas más interesantes que yo pude ver en el estudio de África, la historia de África. Una edición de UNESCO nos muestra que la tradición oral es uno de los elementos más importantes en el conocimiento de la historia africana. A mesma coisa en el conocimiento de las cosas místicas, mágicas, o processo evolutivo do homem através do estudo dos mitos. Então, quando uno quer saber coisas que não estão escritas, tem que procurar pessoas que têm conhecimento sobre essas áreas, que praticam fenômenos. Então, só um segundinho aqui. Esos, es lo mismo, vamos a dar un ejemplo. Ustedes quieren aprender a tocar un violino, tienen que procurar un maestro de violino, tocar violón, piano. Precisan personas que tengan una relación íntima con el instrumento y que tengan una capacidad de docencia para ustedes aprender cómo lidar con él. Entonces, sin duda, los métodos que utilicé en aquella época eran los que estaban disponibles
dentro de meu mundo. Em sua época, estamos falando dos anos 70, é algo que fica extremamente velho para muitos de vocês. Mas, naquela época, eu podia ir a uma biblioteca, encontrar livros que hoje não estão mais nessas mesmas bibliotecas. Como falei em outra aula, en una época me lembro que en la biblioteca de química de la Universidad de Montevideo existían folletos que nos falaban de las experiencias de Mengele en la Segunda Guerra Mundial. Hoy esos textos no existen más abiertos al público. Si vocês ven dentro de la literatura portuguesa, lo que está escrito en portugués es mínimo sobre infinidad de temas que son tratados en el mundo místico, mágico, a estructura do poder. Muitas coisas são extremamente limitadas e as edições atuais de livros também são muito pequenas associadas àquilo que vende, àquilo que produz lucro. Mas em minha época no Uruguai tinha as grandes bibliotecas, estou falando dos anos 70 até os anos 80, e tinha os sebos nas férias, etc., onde uno encontrava livros do ano 1800, e de todos os temas que uno queria pesquisar, em francês, em inglês, em vários temas. Então, quem queria algo ia atrás. Não existia aquela coisa, vou botar no Google e aí aparece um monte de informações. Não, quem realmente queria algo ia atrás. Então, é interessante, porque hoje quase ninguém escuta falar de Uri Geller. Uri Geller apareceu agora há pouco tempo porque tinha ficado amigo de Michael Jackson. E naquela época, Uri Geller estava em seu maior auge. É decir, alguém que fazia fenômenos paranormais com sua mente, conseguia coisas que cientificamente pareciam absolutamente impossíveis. Mas hoje está esquecido. E naquela época tinha livros de John Bennett, de Upensky, que eram fáceis de encontrar em qualquer livraria. Hoje não se encontra. É decir, quando Bennett e Upensky não falam de suas experiências e práticas mentais, desenvolvimento do poder, da grande liberação da energia que Gurdjieff, o grande mestre deles, ensinava através de suas práticas. Bom, todas essas práticas, os livros, as experiências que eles vivenciaram, claro que Gurdjieff não teve, digamos assim, escritos. Lo que sabemos de Gurdjieff é mais por seus discípulos, mas é interessante que as pessoas podiam ver através de certos livros como existia um núcleo de homens que conhecia coisas, segredos, mistérios e que tinha capacidades psíquicas que a maioria da sociedade não tinha e que tinham trabalhado para ele. Então, lembro que naquela época eu li um livro sobre Kandinsky. Não é Kandinsky o pintor, é Kandinsky, que era um cientista que fez enormes experiências, quantidade enorme de experiências sobre telepatia. Inclusive tinha feito experiências sobre telepatia com animais. E sobre esses estudos de Kandinsky, Vladimir Durov, que era um domador de animais, botou em prática experiências de como controlar a mente de animais e fazer que eles fizessem o que uno desejava, sem falar, sem expressar gestos, simplesmente olhando o animal. Quando queria, o animal ia e pegava um livro específico que estava em cima de uma cadeira e trazia para seu treinador. Essas experiências me foram levando a entender que existia uma série de fenômenos e que existem fenômenos na psique humana que eram extremamente importantes de conhecê-los e estudá-los. Então, esses conhecimentos aparentemente ficaram ocultos detrás de conhecimentos esotéricos dentro de lojas, maçoneria, Rosacruzes, os cabalistas, etc. Claro que eu mergulhei nesses estudos, tanto dos Rosacruzes como da maçoneria, como da Cábala, del qual eu me
digamos, inicié dentro de un estudo de Cábala con meu mestre durante 18 anos, que era um rabi cabalista, hoje conhecido com o nome de Roland, Manuel Berniger Littmann. En esos estudos y en esas prácticas yo desenvolví conocimientos iniciáticos sobre el desenvolvimiento de esos poderes. Eu vou tentar explicar isso de uma forma simples. A iniciação que é a aprendizagem que um discípulo tem através de um mestre, de seu conhecimento, de suas experiências, de sua sabedoria. Esse conhecimento iniciático geralmente é transmitido de maestro a discípulo, de boca a boca, não é algo escrito. Isso vem através de uma tradição de milênios de maestros que transmitem seus conhecimentos a seus discípulos, e é algo totalmente diferente do contexto religioso dentro da Cábala, dentro do judaísmo, e algo totalmente diferente do contexto mágico que existe nos estudos da Idade Média, dos grandes grimórios e os estudos dos magos que estudavam as práticas mágicas, geralmente medievais. Onde está a diferença? A diferença básica em estudo da iniciação e da magia dentro da iniciação é que o discípulo tem que desenvolver uma série de capacidades que lo preparariam para ele desenvolver forças transcendentais. Digamos que essas práticas iniciais que vamos a encontrar também em los estudos de Gurdjieff, en la Golden Dawn, es decir, en varios grupos que estudaron cosas mágicas, vamos a ver que el discípulo se desenvolve perdiendo su miedo a morte, ¿no? Enfrentando a dor, caminando sobre fogo, es decir, atravesándose a pele con agulhas y no sintiendo dor, es decir, una serie de prácticas llevan al discípulo a que a fazer una escolha, es decir, a escolha en el sentido de posso controlar minha dor, meus medos, meu sofrimento. Bom, tendo um controle sobre o corpo e sobre a mente, o discípulo vai aprendendo uma série de práticas que muitas vezes o colocam em risco, pero ele vai adquirindo confiança em si mesmo. O mago, como hoje o conhecemos, está associado àqueles que estudam livros, como eu falei na aula anterior, de Abramelino Mago, a Gallina Roja, a Gallina Negra, as clavículas de Salomón, el grande y pequeño Alberto. Es decir, vamos a encontrar infinidad de grimorios o de libros que trazan prácticas mágicas, pero que están totalmente asociadas a qué? A que el individuo procure una fuerza, un poder alheio a él que está fuera de él. En el inicio de meus estudos, eu fiquei procurando todas as fontes. E, sem dúvida, durante os 18 anos que eu fiquei seguindo meu mestre, eu entendia que desenvolver os elementos, as forças dos elementos dentro de mim, de meu universo interior, era mais importante que procurar essas forças fora. Desenvolver meu caos, minha energia mental e psíquica era mais importante que chamar uma energia universal para utilizá-la em benefício de outras pessoas, assim como minha energia também podia ser utilizada em benefício de outras pessoas através de agulhas, de toque de mãos, etc. Basicamente, a grande diferença entre o estudo iniciático e o mágico é que o iniciado faz um enorme esforço por não depender de forças externas a ele. Ele trabalha em cima do desenvolvimento de seu corpo, de sua mente, de sua energia, de seus elementos, de suas polaridades, para atingir uma força que é dele. Então, é seu próprio crescimento, é como trabalhar seus músculos, correr, trabalhar seu sistema respiratório, circulatório, desenvolver uma saúde. Bom, é a mesma coisa no plano místico. Para o iniciado, aquele que invoca as forças do universo, ou que invoca os elementos, o fogo, o
o vento, etc., él está en un proceso de dependencia de algo externo. Não é ele que cria a força, é algo que ele chama externo a ele. E isso é extremamente importante no desenvolvimento da capacidade de cada indivíduo, que é o que nós vemos no trabalho de Gurdjieff, com Penske, com Bennett, com todos os seus discípulos. É o que nós vemos no trabalho de Vladimir Durov, que foi o domador de leões mais famoso que se pode ter conhecido, porque ele fazia coisas incríveis com os animais, e animais selvagens, assassinos, violentos. Bom, assassinos em termos, não? É decir, animais selvagens, que podiam devorar um treinador rapidamente e sem grandes esforços. Mas ele vencia todos os seus medos e usava sua mente para conseguir um controle sobre os animais. Se nós vemos esses reflexos e estudamos isso na história, vamos a ver que ele tinha um poder semelhante ao de um xamã de uma tribo. Não temos muita diferença entre Durov, o grande domador de animais, e o xamã de uma tribo, que tinha poderes sobre os animais. Então, que é o que eu vejo no correr do tempo? É decir, cada vez que vemos um processo evolutivo tecnológico, o homem perde certas capacidades. É decir, desde que descubriu como fazer o fogo, encontrou ferramentas, arco e flecha, caça e pesca, etc., ele foi desenvolvendo tecnologia e perdendo certas capacidades que o xamã da tribo mantinha. É decir, a percepção intuitiva de onde ia a ter animais. A capacidade mágica de desenhar um animal e chamá-lo para que ele venha a um lugar determinado e dizer aos caçadores: vão a tal lugar e vão encontrar tal animal. E vocês vão poder caçar porque ele vai ficar quieto, parado, sem fugir. É decir, a mente tinha em sua psique uma série de qualidades e capacidades que, na medida que a tecnologia evoluiu, foram desaparecendo. Mas Kaczynski nos mostra que a telepatia existe. Em minha geração, é decir, estou falando dos anos 70, quando eu começava a estudar a rebelião dos bruxos, o retorno dos bruxos, era em castelhano, Lobsang Rampa, es decir, todos los grandes personajes que nos mostraban que existía algo a más. Todo eso es increíble, mas hoy no existe. No existen personajes que façam grandes estudos de parapsicología, práticas parapsicológicas. Aparecen pessoas com poderes X, pero não mostram pessoas que estén desenvolvendo esses poderes em núcleos. E isso é interessante porque isso me lembra uma história de Wolf Messing. Wolf Messing era um judeu que fugiu no período da formação do nacionalsocialismo e foi se esconder na Rússia. E era um personagem que fazia coisas incríveis, porque ele hipnotizava as pessoas ao ponto que Stalin lo estudou como um elemento de pesquisa e, a la vez, porque ele queria desenvolver os mesmos poderes de Messing. Teve um desafio e, nesse desafio, Messing entrou em um banco com um papel em branco, mostrou esse papel al Kasha e o Kasha le entregou 10.000 rublos, se não me equivoco, naquela época. Não só feito isso, ele entrou na casa de férias de Stalin, atravessou todas as defensas que Stalin tinha, o jardim, etc. E todos a segurança de Stalin lo saludava como se fosse um alto líder. Bom, quando chegou frente a Stalin, disse que ele usou a imagem dele. E as pessoas veiam ele, Stalin, não Messing. Sobre isso se criou uma série de pesquisas e estudos na Rússia que o próprio Messing escreve e tem livros, claro que não estão em português,
eu li esos libros en castellano, que falaban de todas las prácticas que Messing fez dentro del núcleo de estudos que a Rusia en aquella época tinha, prácticas para desenvolver el dominio mental das pessoas. Prácticas que iban desde transformar una nube en gas rápidamente, dispersarla para que desapareciese hasta levantar objetos. Bom, existia infinidad de prácticas e experiências que ele fala em seu livro que eram feitas na Rússia naquela época. Então, onde ficou tudo isso? Se está claro na gradologia, e nós falamos isso muitas vezes, que os grandes poderes, como a economia, a política, a justiça, as comunicações, as informações, o que uno comunica e o que uno recebe, são enormes poderes. Sim, a religião é um enorme poder, o exército, a força é um enorme poder. Bom, pero qual é o mais forte? O mágico e a religião. Aonde foi que se canalizou tudo isso? Eu posso dizer com certeza que todos esses conhecimentos existem núcleos de pessoas que experimentam esses conhecimentos, tanto a telepatia como o domínio de massas. Hitler os utilizou, mas não foi só Hitler. Hoje, todo líder político sabe como tem que ser fotografado, sabe como tem que colocar seus olhos. Quando vai falar para uma câmera, sabe como tem que olhar e como tem que impressionar a massa, como dominar a mente das pessoas, como trocar as ideias das pessoas falando o certo. Hoje existe uma ciência que nos permite manipular o pensamento e as ideias das pessoas, mas não tem mais livros escritos que falem sobre aqueles que aprofundaram e mantiveram esses temas e que foram os grandes magos. E tudo isso fica de uma forma simples, porque quando vocês estudam a magia, parece que ser uma coisa enorme, misteriosa, oculta, impossível. Não é assim. Podemos superar medos, podemos superar dor, podemos treinar o corpo para enfrentar situações difíceis e aprender a focalizar a mente sobre um ponto e criar energia e obter benefícios. Então, dentro da iniciação, o que é que nós temos? A capacidade de desenvolver uma força na qual, hoje podemos dizer, o segredo, acreditar, ter fé, pensamento positivo, é muito mais que isso. É muito mais. Mas também podemos invocar uma força espiritual, chamar uma entidade e fazer um sacrifício, uma ofrenda ou pedir um benefício. Tá. Uma coisa vem de uma forma, outra coisa vem da outra. Durante todo o meu processo de iniciação, eu entendia que o mais importante era eu me desenvolver. Hoje, quando passaram mais de 40 anos desde que me iniciei, diria que o importante é equilibrar essas duas crenças. Ter um contato com o que está fora de mim, o universo, as forças do universo, a energia, o Hasak, a força do universo, entidades, conhecer, entender, não o que se diz das entidades, porque cada pessoa vê uma entidade como ela é, não como a entidade é. Cada um interpreta o outro como um vê o outro. Então, quando me falam de Satanás, Shaddai, Jeová, Cristo, Mahoma, Buda, o que nós vemos são pessoas transferindo para seus ídolos, ou para seus deuses, ou para as entidades, suas formas de pensar, suas crenças. Então, o que eu proponho a quem está estudando cratologia? Que ele investigue, que ele procure. Não vai encontrar o que procura na internet. Claro que vai encontrar traduções do livro de Abraham Elin, mas não é a mesma coisa. Vai encontrar textos mágicos, sim, mas não é o mesmo que vocês falar com as pessoas que experimentaram esses textos. Ver suas experiências, experimentar isso, trocar ideias, é uma coisa que não se adquire
só através de um contato intelectual. Então, o que eu acho do processo evolutivo do poder do homem? É dizer, hoje nós estamos dominados por líderes que estão intimamente ligados com aquele homem primitivo que dirigia a tribo. Eu vou explicar isso mais claramente. O instinto de poder ainda é a força mais primária no homem. Não existe força maior que o desejo de domínio do homem. Não existe nada maior. Se vemos animais, os galos, por exemplo, tem um galo maior e tem um galo menorzinho, outro menorzinho, o galo maior bica o menorzinho, este que é menorzinho bica o outro que é menorzinho, e assim vai, picando e picando, 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 picando. O maior bica até o menor, que é o que recebe a bicada de todo mundo. Então existem escalas de relacionamento de poder dentro dos galos, assim como existen entre os lobos, assim como existen entre os macacos, y eso se desenvolve en una manifestación de sexualidad, pero es una manifestación de poder de un sobre el otro. Lo vemos en todos los animales que viven agrupados. O homem primitivo, o chefe da tribo, tinha um poder quase mágico, era um deus. Ninguém podia contestar o poder de um chefe de tribo. Existia uma ordem jerárquica constante que ainda tenta se manter dentro das instituições como o exército. Dentro do Estado, digamos assim, os governos tentam colocar estruturas jerárquicas de domínio para estabelecer mais controle, mas temos que entender que o homem está na procura constante de poder, que não tem nada a ver com servir à sociedade, é servir seu próprio instinto básico. Então, se os lobos, os ratos, todos os animais que vivem agrupados establecem uma relação de domínio, todos lutam por ter o domínio, o homem também. Só que, antes, na tribo, essa ordem e esse domínio se davam de uma forma realmente ordenada, chamemos ordenado. O faraó, os visires, etc, etc, etc. Não? Os grandes personagens tinham um poder que seguiam a lei da bicada, a bicada do galo. Que está em cima, bica que está embaixo. Não? Dentro do exército se diz outra coisa. Quem está em cima faz cocô naquele que está embaixo dele. É a mesma regra que existe há milhares de anos e não mudou. Só que agora, o processo de desenvolvimento do poder do indivíduo passa por um desenvolvimento intelectual, em teoria, dentro da sociedade. Se ele tem conhecimento intelectual, ele tem opções, coisa que não é tão assim. E o pior é que nesta sociedade não tem ordem, não tem aquela ordem. Então é uma luta tremenda por adquirir poder. É todos contra todos, não é todos contra um, é todos contra todos. A luta é constante dentro da política, dentro da economia, dentro do ministério, dentro da justiça, dentro do exército. Cotovelaço, dedo no olho, picada, todos tentando passar uns por cima dos outros. É uma guerra que todo mundo está vendo, está acontecendo, é uma tendência ao caos. Mas, o que aconteceu com o xamã? É dizer, os homens estão lutando de uma forma absolutamente irracional. Eu estou propondo, através da gratologia, que meus discípulos entendam a importância do estudo do poder e do processo do domínio na mente humana, mas vamos recuperar a história do xamã. O xamã deixou de ser xamã e se transformou no chefe, digamos, no bruxo da tribo. E apareceram muitos personagens que continuaram com as forças do xamã. Moisés, Josué, Elias, Daniel, Cristo, Apolonio de Tiana, Simón, o mago, os apóstoles, Magrego Matters, etc, etc. É decir, muitas pessoas continuaram tendo poderes associados a uma força psíquica ou energética. E esses poderes, em lugar de estar ao serviço específico da tribo, começaram a servir a seus próprios interesses.
em nome de Deus, em nome de Cristo, em nome de Jeová, em nome de Alá, es decir, aquelas pessoas que tinham poderes de cura, de magnetismo, de hipnose, de telepatia, começaram a usar suas forças para impor sistemas, religiões, ideologias e hoje política. Ideias políticas se induzem àqueles que olham um candidato na TV, escutam na rádio, e hoje algumas pessoas dentro da política desenvolveram técnicas que lhes são ensinadas por pessoas como eu. Postura, olhar, gestos, roupas, colocar olhos brilhantes, não pestanejar, isso é importante, olhos lacrimejantes, técnicas de propaganda e marketing que acompanham a imagem da pessoa, é decir, hoje o xamã, digamos assim, ou o bruxo, está criando figuras de poder de domínio. Esses xamãs passaram de ser bruxos para ser pessoas que orientam, pessoas que têm poder ou domínio ou que querem chegar a esse poder. Continuam fazendo seu serviço, mas já não é em prol da própria tribo, é em prol de seus próprios benefícios. Ou de alguns que acertam com ele seus interesses. Não estou dizendo se isso está certo ou errado, digo que essas pessoas existem. Eu já vi em minha fraternidade centenas de poderosos políticos, presidentes e presidenciáveis de todos os países da América Latina, que consultavam meu mestre naquela época e depois me consultaram a mim durante muitos anos, até que parei de atender políticos. Então, existe uma luta de poder constante, só que o poder tem que ter uma finalidade, que é levar a um processo de equilíbrio o grupo humano, a sociedade. E hoje isso não está acontecendo. O que vemos é uma luta só de domínio. Não tem uma finalidade associada a uma comunidade, não tem finalidade só associada a interesse pessoal de cada um. Isso leva a um caos, onde a justiça não se pode manifestar, e se não temos justiça, não temos como poder evoluir dentro de uma sociedade. Então é interessante, tem uma história de McGregor Matters, que estava falando com um amigo, que depois ele escreveu um livro a respeito, agora não me lembro, do amigo. Ian. Tem um livro escrito por um amigo, acho que se chamava Ian, não me lembro de todo o nome dele, e nesse livro ele fala de que, caminhando com McGregor Matters, havia um grupo de ovelhas, e McGregor disse, agora vou imaginar que eu sou um carneiro e as ovelhas vão me seguir. E, de fato, ele ficou uns segundos parado, de repente começou a andar e as ovelhas começaram a andar atrás dele. Bom, esse é o tipo de coisas que o iniciado começa experimentando quando é jovem e quer desenvolver suas forças. Se senta num ônibus, olha uma pessoa subir e mentalmente tu vai te sentar em tal lugar. Aí sube outro e tu vai te sentar lá, e tu vai te sentar lá, hasta que ele consiga ver que as pessoas podem ser influenciadas com sua mente. A telepatia existe. Uma mente pode influenciar outra, ainda que a outra não tenha consciência disso. É evidente, é claro, só que não tem mais livros que falem de telepatia, não tem mais livros que falem de parapsicologia, não tem mais nada que trate esse tema, porque é um tema que apavora o psicólogo e apavora o neurologista. Isso é um fato. E esse é um tema que levaria a que, então, podemos acreditar que a magia existe, que toda mente pode influenciar outras mentes, e sem dúvida isso é real.
Não é só através de livros que podemos ver isso, sino as próprias experiências que os estudos parapsicológicos fazem. Os estudos que fazem hoje sobre processos telepáticos é incrível, parece que querem boicotar o fato de que a telepatia existe, porque se a telepatia existe, então a psicologia é uma piada. Uma piada clara, é dizer, minha mente não é um ser individual, pode estar influenciado pela mãe, pelo pai, pelo chefe, por um presidente, bom, por uma entidade espiritual, se você acredita que existe, a mente pode ser influenciada. Pode. Isso é claro. Eu já fiz experiências com animais, fiz experiências com pessoas e isso funciona. Por isso acredito que a magia existe e por isso trato pessoas com problemas que são de magia, que não tem nada a ver com problemas psicológicos, que também existem. Problemas emocionais que também são reais. Só que não podemos tirar o poder mais forte que o homem vem desenvolvendo através dos milênios. Se os discípulos que estão estudando cratologia querem sobreviver a lo que está por vir, que é um caos, tem que trabalhar sobre si mesmo e sobre as forças que existem a nosso redor. Nós temos que preparar para um mundo que pode entrar em um caos, porque está tudo indo em direção a um caos. Enquanto não se estude em profundidade, com seriedade, o instinto primário de poder do homem, o desejo de domínio por domínio, é instintivo. Enquanto vocês não se estudem profundamente e não vejam suas virtudes e seus defeitos em relação a essas forças, vamos continuar bicando uns aos outros e passando por cima um dos outros e ainda achando que somos bonzinhos. Para evoluir, precisamos nos conhecer. E conhecer o mais oscuro do espírito humano é conhecer nosso instinto de poder e domínio. Através do escuro vamos a encontrar uma luz que nos pueda guiar a todos a uma sociedade melhor, em paz, sem destruir-nos. Por um lado, construímos aparelhos e remédios para tratar enfermidades incuráveis e, por outro lado, continuamos destruindo armas para destruir sem razão e sem sentido aparente. Enquanto se continue discutindo que na psicologia o homem, o mais importante para o homem é o sexo, que na época de Freud não tenho a menor dúvida que o que estava mais conflituado e reprimido podia ser sua própria sexualidade por uma influência religiosa enorme, tanto da igreja como dentro do próprio judaísmo. Bom, hoje isso não é o grande conflito e não diria que isso é o grande conflito da sociedade. Tem pessoas que matam por amor, por paixão, por sexo. Tem pessoas que por domínio, por poder, matam milhares de pessoas, enganam, mentem, roubam. E isso que se formaram em universidades, em faculdades, e essa força de dentro deles, de dominar e passar por cima dos outros, sem importar ninguém, e utilizar os pobres, as vítimas, os imigrantes, todo o que está, o mundo está sofrendo e eu venho aqui para ajudar o mundo. Todo. Quem diz que isso é falso. O que quer é ele ser o cara, não é ajudar. Nem de direita, nem de esquerda, até que o homem não veja o demônio que habita dentro dele e não lo atiende, não lo escute, e não dialogue com ele, não chegue a um acordo de paz com ele, então vamos continuar nessa ilusão de nós e dos outros. Então, por hoje, muito obrigado por participar da aula. Vou passar ela na internet. Espero que tenham gostado. Na próxima aula vamos falar sobre certas meditações que têm a ver justamente com esse processo de equilíbrio das forças antagônicas dentro do ser. Um abraço.